Em João 6:26, Jesus declara com uma clareza que atravessa os séculos: Vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Essas palavras expõem uma verdade desconfortável sobre o coração humano. Muitos seguem a Cristo não pela pessoa que Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. Este é o retrato de uma fé que se tornou transacional, um relacionamento reduzido a uma troca de interesses. Vivemos numa era em que a rapidez e a conveniência moldam todas as áreas da vida. Queremos resultados imediatos, soluções instantâneas e recompensas palpáveis. Essa mentalidade, perigosamente, penetrou também no meio da fé cristã. O Evangelho tem sido, muitas vezes, apresentado como um drive-thru espiritual, um lugar onde se faz um pedido, espera-se o milagre, uma vez atendidos, segue-se a vida como se nada tivesse mudado no coração. George Whitefield, em sua pregação sobre o novo nascimento, confrontava de forma direta essa superficialidade. Ele afirmava: a menos que vocês nasçam de novo, jamais verão o reino de Deus. Whitefield não suavizava a mensagem. Ele sabia que a verdadeira conversão não é um aperitivo para satisfazer um desejo momentâneo, mas uma transformação radical que envolve toda a vida. A questão que precisamos encarar hoje é urgente: somos discípulos de Jesus ou apenas consumidores de milagres? Estamos dispostos a segui-lo quando a estrada é estreita? Quando a cruz pesa sobre os ombros, ou nossa devoção se limita aos momentos em que ele multiplica o pão e acalma a tempestade? Esta não é apenas uma reflexão teológica, é um diagnóstico espiritual. A forma como respondemos revelará o tipo de fé que cultivamos. Porque seguir Jesus de verdade exige mais do que admiração distante, exige rendição total, entrega de nossa vontade. E amor por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Nos dias de hoje, é inegável perceber como a mensagem central do Evangelho tem sido distorcida. O cristianismo, que deveria ter no centro a cruz, o sacrifício e a transformação interior, é frequentemente substituído por uma busca incessante por milagres e bênçãos imediatas. Essa mudança sutil, mas profunda, tem produzido uma geração de crentes cuja fé é moldada não pela pessoa e obra de Cristo, mas pela expectativa do que Ele pode fazer por eles no presente momento. Quantos de nós já fomos atraídos por promessas de prosperidade, cura instantânea ou soluções rápidas para problemas complexos? Não há nada de errado com os milagres de Cristo, de fato. Eles são sinais legítimos do seu poder e compaixão. Mas a pergunta central permanece: o que realmente nos atrai a Ele? Em João 6:26, Jesus revela: Vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Essa afirmação não apenas confronta as multidões do seu tempo, mas também ilumina a superficialidade de muitas buscas espirituais na atualidade. O fenômeno que observamos é o surgimento de um evangelho do consumo, onde Deus é visto como um provedor de soluções instantâneas. Um solucionador de problemas cuja função principal é satisfazer desejos pessoais. Quando tudo vai bem, a dependência de Deus diminui, mas quando a crise chega, corre-se para Ele. Não em busca de comunhão, mas de intervenção. Isso cria um ciclo espiritual imaturo e instável. George Whitefield, pregando no século XVIII, já denunciava essa superficialidade. Ele dizia: milhares se iludem com uma religião que não os mudou em nada. Eles conhecem o nome de Cristo, mas não conhecem o seu poder. A crítica de Whitefield ecoa fortemente hoje. Em muitas igrejas, a mensagem do discipulado, que envolve negação de si mesmo, santificação e obediência, foi minimizada ou até mesmo omitida, substituída por promessas de bênçãos imediatas. Essa diluição da mensagem bíblica leva a um afastamento perigoso do verdadeiro chamado de Cristo. Mateus 16:24 é direto: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No entanto, para muitos, a cruz é vista como um peso indesejado, algo a ser evitado, não abraçado. Vivemos em uma cultura moldada pela rapidez. Aplicativos entregam comida em minutos. Mensagens chegam instantaneamente e informações são consumidas em fragmentos de segundos.
Essa mentalidade de gratificação imediata molda também as expectativas espirituais. Muitos esperam que Deus haja com a mesma velocidade de um clique na tela, e quando isso não acontece, a frustração e a dúvida se instalam. O problema é que essa fé fast food não sustenta em tempos de provação. Assim como uma refeição rápida sacia momentaneamente, mas não nutre de verdade. Uma fé baseada em resultados imediatos é incapaz de produzir maturidade espiritual. Tiago 1:4 nos lembra: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. No ministério terreno de Jesus, as multidões o seguiam quando ele multiplicava pães e peixes, mas quando o discurso exigia entrega e renúncia, muitos se afastavam. João 6:66. Essa mesma realidade se repete hoje, multidões atraídas pelos benefícios, mas poucas dispostas a pagar o preço do discipulado. George Whitefield descrevia essa condição como uma fé que agrada ao ego, mas não glorifica a Deus. Para ele, o verdadeiro cristianismo não poderia ser reduzido a um contrato de troca, mas deveria ser uma rendição incondicional à vontade de Cristo. Nas últimas décadas, assistimos ao crescimento de movimentos e ministérios centrados quase exclusivamente em milagres e prosperidade. Cultos se transformam em eventos de consumo espiritual, onde se recebe algo de Deus como se estivesse retirando um produto de uma prateleira. Pouco se fala sobre santificação, em vez de pela certeza inabalável de sua presença e graça. Lucas 12:15 adverte: a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. No entanto, esse princípio é frequentemente esquecido ou ignorado. O contexto atual exige um retorno à mensagem integral do Evangelho. Não podemos nos contentar com uma religião superficial que evita a cruz e busca apenas o conforto. Como Whitefield proclamava, Cristo não veio para tornar vocês meramente felizes neste mundo, mas para torná-los santos, para prepará-los para a eternidade. A superficialidade espiritual tem um preço alto, produz crentes frágeis, facilmente abalados, incapazes de perseverar. E é justamente por isso que precisamos confrontar essa realidade. O chamado de Cristo é radical, inegociável e exige tudo de nós. Diante desse cenário, surge a pergunta inevitável: nossa fé está fundamentada em quem Jesus é ou apenas no que ele pode fazer por nós? Essa pergunta não é teórica, é prática e urgente. Porque a resposta moldará não apenas nossa caminhada terrena, mas também nosso destino eterno. A base da nossa compreensão sobre o verdadeiro discipulado e a diferença entre seguir a Cristo por quem ele é e segui-lo apenas pelo que ele pode oferecer está profundamente enraizada nas Escrituras. Um dos textos mais decisivos para essa reflexão encontra-se em João 3, na conversa memorável entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um fariseu e líder religioso, aproximou-se de Jesus à noite, reconhecendo-o como um mestre vindo de Deus, pois viu os sinais que ele fazia. Mas Jesus, cortando qualquer formalidade, respondeu com uma verdade fundamental: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Essa declaração é central. Jesus não disse que milagres ou sinais eram a porta de entrada para o reino, mas sim o novo nascimento, uma transformação interior radical. Nicodemos, acostumado a pensar em termos religiosos e cerimoniais, não compreendeu de imediato. Perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? João 3:4. A resposta de Jesus foi ainda mais clara: em verdade. Mas com uma obra sobrenatural interna operada pelo Espírito Santo. É a regeneração, o nascer de novo. George Whitefield, ao pregar sobre esse texto, era incisivo. O novo nascimento não é uma melhoria da velha natureza, mas a criação de uma nova. É uma obra sobrenatural, e aqueles que não passaram por ela permanecem mortos em seus pecados. Não importando quão religiosos possam parecer. Quando comparamos isso com João 6:26, percebemos a conexão. As multidões buscavam Jesus porque haviam comido do pão e se saciado, não porque haviam entendido o significado espiritual dos sinais.
Assim também Nicodemos, inicialmente, reconhecia o poder de Jesus pelos sinais, mas não compreendia a necessidade da transformação espiritual. O novo nascimento que Jesus ensinou é uma mudança de natureza, não apenas de comportamento. Wittefield explicava que, assim como não podemos nascer fisicamente por nosso próprio esforço, também não podemos nascer espiritualmente pela força da carne. É obra exclusiva do Espírito. Esse ensino confronta diretamente a mentalidade do evangelho do consumo, pois mostra que não são as bênçãos materiais ou os milagres que nos conectam com Deus, mas a obra regeneradora do Espírito Santo. A Bíblia reforça isso em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo não fala de uma melhora gradual na condição anterior, mas de uma nova criação. Isso significa que seguir a Cristo não é adicionar um verniz religioso à vida antiga, mas receber uma vida inteiramente nova. Wittefield pregava esse ponto com uma urgência quase palpável. Ele dizia: vocês podem frequentar a igreja, participar da ceia do Senhor, dar esmolas, e ainda assim nunca terem nascido de novo. Até que Cristo seja formado em vocês, permanecem estranhos ao reino de Deus. Ele entendia que sem essa transformação interna, qualquer experiência externa, incluindo milagres, seria insuficiente para a salvação. João 3 também nos ensina que o novo nascimento é obra soberana do Espírito. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Isso humilha o orgulho humano e nos impede de tratar a salvação como algo que podemos comprar ou negociar com Deus. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele aponta para a cruz como meio dessa salvação, e, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. João 3:14-15. Aqui está o contraste com a fé superficial. Não é suficiente buscar a cura ou a provisão. É preciso olhar para Cristo crucificado como única esperança de vida eterna. Wittefield frequentemente chamava seus ouvintes à decisão: não basta admirar Cristo, é preciso recebê-lo. Não basta falar sobre Cristo, é preciso nascer de novo pelo seu Espírito. Ele denunciava a tendência de buscar apenas as mãos de Cristo, e não o seu coração. A fundamentação bíblica deixa claro que a fé verdadeira não pode ser reduzida a uma relação de conveniência. Em João 6:27, Jesus exorta: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Este é um chamado para redirecionar nossos desejos, tirando o foco das bênçãos temporais e fixando-o na salvação eterna. Essa mensagem é contracultural, tanto no tempo de Jesus quanto hoje. Na época de Wittefield, muitos frequentavam cultos e seguiam ritos religiosos, mas sem experimentar a vida nova em Cristo. Ele via com tristeza como alguns ouviam suas pregações ao ar livre, choravam momentaneamente, mas voltavam para suas vidas sem mudança real. Por isso, ele repetia incansavelmente: vocês devem nascer de novo. O ensino bíblico e a ênfase de Wittefield nos confrontam com a pergunta: buscamos Jesus porque reconhecemos nossa necessidade desesperada de salvação, ou apenas porque queremos alívio para nossos problemas imediatos? João 3 não nos deixa espaço para uma fé superficial. Ele nos chama a uma entrega total, a uma transformação radical, operada pelo Espírito, que muda não apenas o que fazemos, mas quem somos. Portanto, a verdadeira fundamentação da fé cristã repousa nesse novo nascimento. Sem ele, todos os milagres do mundo, todas as bênçãos recebidas, não poderão nos preparar para o reino de Deus. Como Jesus disse a Nicodemos, e como Wittefield proclamou com voz firme, esta é a condição inegociável: a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando falamos sobre o novo nascimento, não estamos tratando de um conceito vago ou de uma metáfora inspiradora. Estamos lidando com a marca definitiva que separa os que pertencem a Cristo daqueles que ainda vivem segundo a carne. O apóstolo João escreve em 1 João 3:9:
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa é uma declaração ousada. Mas ela não pode ser suavizada sem destruir seu significado. George Whitefield pregava com clareza. A prova do novo nascimento não está nas lágrimas que derramamos ou nas emoções que sentimos durante um culto, mas na transformação contínua da vida. Ele entendia que muitos poderiam ser tocados momentaneamente pela emoção de um sermão ou pelo impacto de um milagre, mas isso não era evidência suficiente de regeneração. Primeira característica: um novo coração e novos afetos. O profeta Ezequiel, séculos antes de Cristo, já havia anunciado a promessa de Deus: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. O novo nascimento cumpre essa promessa. A pessoa regenerada experimenta uma mudança profunda em seus desejos. O que antes era indiferente ou até odioso, como a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com os santos, agora se torna deleite. Whitefield dizia que o pecador regenerado ama aquilo que antes desprezava e odeia aquilo que antes amava. Isso significa que a raiz da vida é alterada. Não se trata apenas de modificar hábitos externos, mas de ter um centro de gravidade espiritual completamente novo. Segunda característica: obediência sincera à palavra de Deus. Jesus disse em João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência não é uma moeda de troca para receber bênçãos, mas uma expressão natural do amor por Cristo. O regenerado não busca justificativas para viver em desobediência, pelo contrário, deseja alinhar sua vida aos padrões de Deus. Whitefield frequentemente confrontava aqueles que professavam fé mas viviam em contradição com o Evangelho. Vocês dizem que amam a Cristo, mas suas vidas o negam. Isso é hipocrisia mortal. No século XVIII, como hoje, era comum encontrar pessoas que se declaravam cristãs mas mantinham práticas contrárias às Escrituras. Para Whitefield, esse era um sinal alarmante de que o novo nascimento não havia ocorrido. Terceira característica: perseverança em meio às provações. Tiago 1:12 afirma: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A fé genuína não é destruída pelas dificuldades, ao contrário, é refinada por elas. No ministério de Whitefield, havia inúmeros relatos de convertidos que, após nascerem de novo, enfrentavam perseguição de vizinhos, familiares e até autoridades. Em vez de recuarem, permaneciam firmes, porque sua fé não estava ancorada em circunstâncias favoráveis, mas na rocha eterna que é Cristo. Quarta característica: amor pelos irmãos. 1 João 4:7 nos lembra: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Um sinal incontestável de regeneração é o amor sincero e prático pelos outros crentes. Whitefield enfatizava que não se pode amar a cabeça e odiar o corpo. Isso significa que não é possível afirmar amor por Cristo enquanto se mantém rancor, divisões e indiferença para com os membros de sua igreja. Quinta característica: desejo de santidade. O regenerado não é perfeito, mas possui um anseio constante de se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Hebreus 12:14 declara: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Whitefield advertia: aquele que não cresce em santidade não cresceu no novo nascimento. Ele via a santificação não como um acessório opcional da vida cristã, mas como a evidência visível de uma obra interior real. Exemplo histórico do ministério de Whitefield. Durante uma de suas pregações ao ar livre em Bristol, Whitefield relatou que multidões vinham ouvir não apenas por curiosidade, mas porque algo sobrenatural estava acontecendo. Mineradores, com seus rostos marcados pela fuligem, choravam enquanto a palavra de Deus era proclamada. Mas Whitefield não se iludia. Ele sabia que a emoção daquele momento precisava ser seguida por uma vida transformada.
Ele escreveu em uma carta: "Não me contento em ver lágrimas nos olhos, quero ver santidade nas vidas." Para ele, a medida de um avivamento não era o número de milagres ou manifestações, mas o fruto de arrependimento e obediência produzido na vida diária. Contraste com a fé superficial. A fé superficial pode até se alegrar momentaneamente com a mensagem do Evangelho, mas não cria raízes profundas. Jesus, na parábola do semeador, descreveu essa condição: "Este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, e, chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza." Mateus 13, 20 e 21. Whitefield aplicava essa passagem dizendo: "Muitos seguem a Cristo como as flores do campo seguem o sol, enquanto ele brilha. Mas quando as nuvens da provação vêm, eles murcham." Essa é a diferença fundamental entre um consumidor de milagres e um discípulo regenerado. O primeiro busca Cristo pelas circunstâncias. O segundo segue por quem ele é, em qualquer circunstância. Se examinarmos nossa vida à luz dessas características, a pergunta inevitável é: essas marcas estão presentes em nós? Ou nossa relação com Deus se limita a momentos de necessidade e interesse? Whitefield jamais deixaria seus ouvintes confortáveis sem essa autoavaliação. Ele via nisso um ato de misericórdia, não de condenação, pois expor a falsa segurança era o primeiro passo para conduzir alguém ao verdadeiro evangelho. Sexta característica: fome e sede pela palavra de Deus. Uma das mudanças mais evidentes no regenerado é o apetite espiritual que nasce dentro dele. Antes, ler a Bíblia podia parecer uma tarefa tediosa, sem sabor. Agora, torna-se um banquete para a alma. O salmista expressa isso em Salmos 19:10, falando da palavra do Senhor: "Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos." George Whitefield dizia: "A alma que nasceu de novo não pode viver sem a palavra, assim como o corpo não pode viver sem pão." Esse desejo pela Escritura não é motivado por obrigação religiosa, mas por um prazer profundo em conhecer a vontade de Deus. Sétima característica: vida de oração constante. O regenerado entende que não pode sustentar sua nova vida espiritual sem comunhão com Deus. 1 Tessalonicenses 5:17 nos exorta: "Orai sem cessar." Essa oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas uma conversa contínua com o Pai, um relacionamento vivo. Whitefield, que passava horas em oração antes de suas pregações, afirmava: "Sem oração, o cristão é como um soldado sem armas, vulnerável e exposto." Ele via a oração não como uma formalidade, mas como a respiração da nova vida. Oitava característica: testemunho e evangelização. Quem nasceu de novo não consegue guardar para si a boa notícia. Como os apóstolos em Atos 4:20 declararam: "Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos." O regenerado deseja que outros também experimentem a vida que recebeu. Whitefield pregava a milhares ao ar livre porque sabia que o evangelho não podia ficar confinado às paredes da igreja. Ele dizia: "Se vocês conheceram a Cristo, vão querer que o mundo inteiro o conheça." Essa paixão missionária é fruto de um coração transformado. Nona característica: desprendimento das coisas terrenas. O novo nascimento muda nossa relação com o mundo. 1 João 2:15-17 é direto: "Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo." Isso não significa desprezar a criação ou as responsabilidades terrenas, mas colocar tudo em perspectiva eterna. Whitefield advertia: o regenerado usa o mundo como um viajante usa uma hospedaria. Com gratidão, mas sem apego. Ele sabia que o apego excessivo às coisas materiais é um obstáculo perigoso para a vida espiritual. Décima característica: discernimento espiritual. O regenerado, tendo o Espírito Santo, desenvolve sensibilidade para distinguir entre o que é de Deus e o que é engano. 1 Coríntios 2:14-15 ensina que o homem espiritual discerne todas as coisas. Whitefield, em seu tempo, via muitos sendo enganados por falsas doutrinas e modismos religiosos.
Ele dizia: a alma nascida de novo reconhece a voz do bom pastor e não seguirá a voz de estranhos. A falsa aparência do novo nascimento. Ao lado dessas marcas genuínas, é necessário alertar sobre falsificações. Jesus advertiu em Mateus 7:21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É possível ter uma aparência de piedade, ainda assim, estar espiritualmente morto. Wittenfeld descrevia isso como a religião de fachada, que se contenta com práticas externas enquanto o coração permanece intocado. Ele relatava casos de pessoas que frequentavam cultos, cantavam hinos e até participavam de ministérios, mas cuja vida em casa ou nos negócios era contrária ao Evangelho. O impacto social de verdadeiros convertidos. Nos avivamentos que Wittenfeld testemunhou, a regeneração genuína transformava comunidades inteiras. Onde antes havia embriaguez, brigas e injustiça, surgiam lares restaurados, honestidade nos negócios e compaixão pelos necessitados. Ele escreveu: quando o Evangelho é recebido de verdade, não apenas indivíduos mudam, cidades inteiras sentem o impacto. Isso mostra que o novo nascimento não é um evento isolado na vida pessoal, mas tem consequências visíveis na sociedade. A relação entre milagre e novo nascimento. Os milagres podem chamar a atenção para Cristo, mas apenas o novo nascimento nos une a Ele para sempre. Em João 11, Lázaro foi ressuscitado, mas ainda assim morreria novamente. A regeneração, porém, dá vida eterna. Wittenfeld enfatizava que buscar milagres sem buscar o novo nascimento é como pedir pão e rejeitar o padeiro. Ele dizia: de que adianta ter o corpo curado e a alma perdida? Conclusão desta sessão. As características do nascido de novo não são meras opções espirituais. São evidências indispensáveis de uma obra real do Espírito Santo. Sem essas marcas, qualquer profissão de fé é suspeita. Ao olhar para a sua vida, você vê um novo coração? A obediência sincera, perseverança, amor pelos irmãos, desejo de santidade, fome da palavra, vida de oração, zelo evangelístico, desprendimento do mundo e discernimento espiritual? Se não, então talvez seja a hora de buscar ao Senhor, não apenas por um milagre temporário, mas pela obra eterna de regeneração que Ele realiza. Como Jesus disse a Nicodemos, e como George Wittenfeld repetia incansavelmente: importa-vos nascer de novo. Advertência das consequências. Negligenciar o novo nascimento não é apenas um pequeno desvio na fé. É comprometer todo o destino eterno da alma. Jesus foi absolutamente claro: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Não há meio termo, não há exceção. Não há atalhos espirituais que substituam essa obra do Espírito. George Wittenfeld pregava com voz forte: vocês podem desprezar o novo nascimento, mas não escaparão das consequências. Ele via como tragédia o fato de que muitos na igreja estavam seguros em falsas esperanças, confiando em sua frequência nos cultos, em seu histórico familiar ou em boas obras, enquanto seus corações permaneciam não regenerados. A consequência eterna. A primeira e mais grave consequência de não nascer de novo é a separação eterna de Deus. Apocalipse 20:15 declara: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é uma imagem simbólica para assustar, mas uma realidade que o próprio Cristo descreveu em termos sérios e solenes. Wittenfeld não suavizava essa verdade: o inferno está cheio de pessoas religiosas, que cantavam hinos e ouviam sermões, mas nunca nasceram de novo. Essas palavras eram duras, mas carregavam a misericórdia de um pregador que sabia que o engano espiritual é mais letal do que a ignorância. A consequência terrena. Mesmo nesta vida, a ausência do novo nascimento traz frutos amargos. Uma fé superficial não resiste à prova. Quando vêm as dificuldades, a decepção com Deus se instala. A oração cessa, a comunhão com outros crentes se perde. Jesus advertiu sobre isso na parábola do semeador, Mateus 13:20-21. O solo pedregoso recebe a palavra com alegria momentânea,
mas não tem raiz. Ao surgir a tribulação, logo se escandaliza. O evangelho do consumo cria cristãos frágeis, dependentes de circunstâncias favoráveis. E quando o milagre não acontece ou a bênção não vem, muitos abandonam a fé. Wittefield chamava isso de fé de conveniência, útil enquanto atende aos interesses pessoais, mas descartada quando exige sacrifício. O endurecimento do coração. Outro efeito sério de rejeitar o novo nascimento é o endurecimento progressivo do coração. Hebreus 3:15 adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cada vez que alguém ouve o evangelho e decide não responder, constrói uma camada adicional de resistência espiritual. Com o tempo, torna-se insensível à voz de Deus. Wittefield alertava: a mesma luz do sol que derrete a cera, endurece o barro. Ou seja, a mesma pregação que leva uns ao arrependimento pode confirmar outros na incredulidade. Se não houver resposta sincera. Perda de testemunho e influência. Quando alguém professa fé, mas vive sem evidências de regeneração, não apenas prejudica a si mesmo, mas também enfraquece o testemunho da igreja. Romanos 2:24 afirma: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Wittefield não poupava críticas aos que, vivendo em pecado aberto, desonravam o nome de Cristo. Vocês não apenas perdem sua própria alma, mas arrastam outros para a perdição. Ele entendia que a incoerência dos que se dizem cristãos é uma das armas mais eficazes do inimigo contra o Evangelho. A ilusão da segurança falsa. Talvez a consequência mais enganosa de todas seja a falsa sensação de segurança. A pessoa acredita que está salva porque cumpre rituais, participa de ministérios ou experimenta certas emoções espirituais. Mas Jesus disse em Mateus 7:22-23, muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Wittefield enfatizava que milagres, dons e atividades religiosas não substituem um novo nascimento. Ele dizia: vocês podem até pregar para outros, e ainda assim serem rejeitados por Cristo, se não nascerem de novo. História ilustrativa. Em uma de suas viagens, Wittefield encontrou um homem que se dizia cristão fervoroso porque havia sido curado de uma doença grave após orações. Mas sua vida não refletia mudança alguma, continuava mentindo, explorando os pobres e negligenciando a família. Wittefield lhe disse: meu amigo, Deus foi misericordioso com seu corpo, mas sua alma permanece doente. Sem arrependimento e fé em Cristo, sua cura não passa de um alívio temporário. Essa história ecoa a advertência de Jesus em João 5:14, quando disse ao homem curado no tanque de Betesda: eis que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A urgência da decisão. A consequência final de ignorar o novo nascimento é que o tempo para decidir não é infinito. 2 Coríntios 6:2 declara: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Adiar é arriscar-se a perder a oportunidade para sempre. Wittefield pregava com lágrimas: não digam, amanhã me voltarei para Deus. Vocês não têm promessa de um amanhã. Ele sabia que cada audiência poderia ser a última vez que aquelas pessoas ouviriam o Evangelho. Conclusão desta advertência: não nascer de novo significa viver enganado, morrer sem Cristo e enfrentar a eternidade separado de Deus. Significa suportar uma vida de instabilidade espiritual, endurecimento progressivo, perda de testemunho e influência, e uma ilusão perigosa de segurança. Por isso, a advertência das Escrituras e da pregação de Wittefield permanece viva. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Não se contente com aparências, com milagres isolados, ou com uma fé de conveniência. Sem o novo nascimento, tudo isso é apenas areia movediça.
Mas com ele, mesmo as tempestades mais violentas não podem derrubar a casa construída sobre a rocha que é Cristo. Convite à resposta. Se até aqui a palavra de Deus expôs a gravidade de viver sem um novo nascimento, agora ela se inclina sobre você como um convite urgente, não para amanhã, mas para este instante. Não se trata de um chamado distante, frio ou teórico. É a voz de Cristo, viva e real, que atravessa os séculos e ecoa hoje no seu coração, dizendo: segue-me. Talvez você tenha percebido que a sua fé foi mais uma troca de interesses do que uma entrega verdadeira. Talvez tenha reconhecido que seguiu Jesus apenas enquanto ele multiplicava o pão, mas que se afastou quando ele falou sobre carregar a cruz. Essa percepção, embora dolorosa, é uma dádiva, pois significa que o Espírito Santo está abrindo seus olhos. Georg Whitefield. Ao olhar para as multidões, via rostos diversos, alguns com lágrimas, outros com expressões de resistência, outros ainda olhando para o vazio, como se nada estivesse sendo dito. Mas ele sabia que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ele dizia: enquanto o sopro da vida estiver em vocês, ainda há tempo para se voltarem para Cristo. Mas não endureçam seus corações, pois o amanhã pode nunca chegar. O convite do Evangelho não é para reformar a vida antiga, mas para receber uma nova. Não é um chamado para se tornar apenas mais moral ou mais religioso, mas para ser transformado de dentro para fora, pelo poder do Espírito Santo. Jesus não veio oferecer um adereço espiritual para a sua existência. Ele veio para crucificar a velha natureza e ressuscitar algo completamente novo. Você pode estar pensando: mas já tentei mudar tantas vezes e falhei. E é exatamente aqui que o Evangelho brilha com mais força. O novo nascimento não é fruto do seu esforço humano, mas da graça soberana de Deus. É obra dele, e ele é poderoso para fazê-lo agora. Se você se render. Lembre-se das palavras de João 6:37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não há pecado grande demais, nem passado escuro demais, que possa impedir Cristo de receber alguém que venha a ele com arrependimento e fé. Whitefield contava histórias de homens endurecidos, inimigos declarados do Evangelho, que, ao ouvirem a mensagem do novo nascimento, se quebrantaram e se renderam. Ele falava de mulheres que viviam em vaidade e indiferença, mas que, tocadas pela graça, trocaram o amor às aparências pelo amor à santidade. E sempre repetia: se Deus fez isso por eles, Ele pode fazer por você. O convite não é apenas para evitar as consequências do juízo, mas para entrar numa vida nova, rica de sentido, de comunhão e de alegria verdadeira. É para conhecer Cristo, não apenas de ouvir falar, mas para andar com Ele diariamente, aprender de sua mansidão, descansar no seu amor e viver para sua glória. Talvez haja uma batalha dentro de você agora. Uma voz diz: espere mais um pouco, pense melhor, deixe para depois. Mas essa é a mesma voz que manteve multidões afastadas de Jesus quando ele lhes ofereceu a vida eterna. Em contrapartida, o Espírito Santo sussurra: hoje é o dia. Não endureça o coração. Whitefield advertia que adiar a entrega a Cristo é como um homem à beira de um precipício, que, mesmo avisado, decide dar mais alguns passos para frente antes de parar. Cada passo é um risco maior. Ele dizia: o diabo não se importa que você pense em se converter, contanto que nunca o faça hoje. Responder a esse convite significa reconhecer que você não tem vida em si mesmo, que a sua justiça é como trapo de imundícia, que nada que você possa oferecer a Deus é suficiente. E, ao mesmo tempo, significa crer que Cristo já fez tudo na cruz, pagou a dívida, removeu a culpa, venceu a morte. É simplesmente vir a Ele, vazio de si, e cheio de fé no que Ele é. Você pode fazer isso agora, onde está. Não precisa de um templo, de uma cerimônia, de um mediador humano. Precisa apenas se curvar diante de Cristo, confessar o seu pecado, pedir que Ele lhe dê um novo coração, e crer que Ele é fiel para cumprir. A promessa está em Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. E quando isso acontece, algo muda para sempre. A luz entra, as cadeias caem,
e um novo amor começa a dominar o coração. A obediência deixa de ser peso e se torna privilégio. A oração deixa de ser obrigação e se torna conversa com o amado. A palavra deixa de ser apenas letras e se torna pão vivo que alimenta a alma. Este é o momento. Não ignore a voz que chama. Não permita que o orgulho, o medo ou a indecisão roubem a oportunidade que Deus está colocando diante de você agora. Cristo está diante de você. Não com condenação, mas com braços abertos, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Hoje pode ser o início de uma vida completamente nova. Mas a decisão é sua. Ao chegarmos ao fim desta mensagem, não podemos simplesmente encerrar como quem fecha um livro e parte para outra leitura. O que foi dito até aqui não é uma reflexão para ser arquivada na memória, mas um chamado divino para ser obedecido agora. O novo nascimento não é uma opção para cristãos mais dedicados. É a condição indispensável para ver e entrar no reino de Deus. Jesus declarou a Nicodemos, e declara a nós hoje: importa-vos nascer de novo. João 3:7. Não é um conselho, não é uma sugestão. É uma ordem santa. Sem essa obra do Espírito, todas as aparências de piedade, todas as experiências religiosas, todos os milagres presenciados ou recebidos não terão valor algum no dia em que estivermos diante do trono de Deus. George Whitefield, que pregou a milhões e viu multidões se comoverem, sabia que o resultado eterno não dependia das lágrimas ou da emoção do momento, mas da resposta genuína do coração. Ele dizia: vocês podem sair deste lugar com o mesmo coração com que entraram. E se isso acontecer, terão desperdiçado a oportunidade mais preciosa de suas vidas. Por isso, a conclusão desta mensagem não é um fechamento frio, mas um último apelo. Examine-se. Pergunte a si mesmo: minha fé é apenas uma busca por bênçãos ou um seguimento verdadeiro de Cristo? Sou um consumidor de milagres ou um discípulo disposto a carregar a cruz? Essas perguntas não podem ser ignoradas. Se você percebe que até aqui viveu com uma fé superficial, não se condene a permanecer assim. A graça de Deus ainda está disponível. Cristo ainda chama, ainda recebe, ainda transforma. O sangue que ele derramou na cruz não perdeu o seu poder. E a promessa de vida nova continua válida: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Hoje é o dia de responder. Não permita que a indiferença ou a pressa da vida sufoquem a semente que foi lançada no seu coração. Curve-se diante do Senhor, confesse o seu pecado. Creia na obra completa de Cristo e peça-lhe um novo coração. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar, e ninguém pode tomá-la por você. E se você já nasceu de novo? Esta mensagem é um lembrete para viver à altura da sua nova identidade. O mundo precisa ver cristãos que não apenas falam sobre Cristo, mas que o refletem em cada gesto, palavra e atitude. Não há testemunho mais poderoso do que uma vida transformada pelo Evangelho. Agora, eu o convido: se esta palavra falou ao seu coração, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Envie para aquele amigo ou familiar que ainda não conhece a Cristo. Deixe que Deus use você como instrumento para levar vida a outros. O chamado de Jesus ainda ecoa: segue-me. A resposta cabe a você.